Bom, meus amigos, minhas amigas, renovo aqui o boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, né, para a gente, mais uma vez, né, tentar absorver um pouco mais das fontes do Evangelho, da doutrina espírita, né, aquele alimento espiritual que a gente precisa para a nossa caminhada, para a gente empreender aqueles esforços na nossa trajetória evolutiva, extraindo o melhor valor de cada prova, né, de cada oportunidade que a gente tenha de avançar um pouquinho que seja, né, um passinho que seja, né, nessa nossa necessidade que temos de evolução, porque é para isso que a gente está aqui no planeta, né? É essa a razão da gente estar encarnado aqui nesse momento, né? A gente tem a nossa vida, a gente tem os círculos familiares, de amigos, né, de trabalho, tem todos esses elementos, né, que se cruzam, todos visando o nosso aprimoramento. E é nesses contatos assim, né, com todos, né, com os mais queridos ou com os, né, que ainda tem alguma turbulência assim, é que a gente tem as oportunidades de caminhar, de seguir adiante, né, nessa, né, quem sabe ali na frente outra encarnação, na próxima encarnação a gente já está num pouquinho, né, melhor, já querendo aprender coisas diferentes, né, não vamos estar patinando no mesmo ponto. E nós trouxemos uma parábola aqui da noite de hoje para a gente estudar. É uma parábola muito surpreendente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, conhecida como a parábola do mal rico, e também é conhecida como a parábola do rico e Lázaro. Ela é muito, muito interessante, essa parábola, porque ela é uma parábola que Jesus contou. Jesus contava as parábolas, normalmente ele se utilizava assim, do ambiente que ele estava, né? Na parábola dos talentos, na parábola do semeador, ele utilizava os elementos aqui do plano físico. E essa parábola do mal rico, ou do rico e Lázaro, né? Conforme cada um conheça, ela é interessante porque ela começa no plano físico e ela tem a continuidade no plano espiritual. Isso é muito, muito interessante, é muito relevante, sabe? Se você pegar lá o Antigo Testamento, somente a Torá, né, que são os 5 livros básicos, né, escritos por Moisés, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, se você pegar esses 5 livros básicos lá, sabe qual a informação que tem do plano espiritual lá? Zero informação. Não fala nada do plano espiritual naqueles 5 livros básicos. Fala de Deus, aparece às vezes anjos para falar, né, né, mas informação do plano espiritual não tem, né? Conta, por exemplo, a história de Abraão todinha, né? Tá lá a história de Abraão, escrita lá, né? Os relatos lá tá que Abraão viveu 175 anos, né? A gente vê que não é para pegar o pé da letra, né? E, né, tem umas discrepâncias assim, né? Mas tá lá, 175 anos, conta tudo da vida de Abraão. Aí quando ele morreu, não fala mais de Abraão. Não fala mais. Não tem mais informação de Abraão. O Antigo Testamento, além desses 5 livros básicos dele, né? Que é o Pentateuco Mosaico que chama, né? A Torá. Tem mais 44 livros, né, escritos pelos profetas, né? 44 dependendo da denominação religiosa. Para alguns, né, entram alguns livros, para outros saem outros livros. Então a Bíblia do católico é diferente do evangélico, que é diferente do protestante, tem uma variação aí de livros, conforme lá as escolhas deles lá. Mas isso não é importante para nós aqui. Nesses outros livros, aí aparece alguma informação assim sobre o plano espiritual, mas muito esparsa, muito assim, de relance. No livro, por exemplo, de Samuel, uma parte lá que conta uma história que se passou com Saul, que era um rei lá, e ele foi consultar uma pitonisa. A pitonisa de Endor, que era a cidade lá em Endor. Pitonisa é o que a gente conhece aqui hoje em dia por médium. Né? Era uma pessoa que entrava em relação com o plano espiritual, ou profeta, né? Ou profetiza. Né? Só que lá está com esse título de pitonisa. E esse Saul foi lá procurar a pitonisa de Endor, mas ele foi escondido, ele era o rei, né? Rei Saul. Ele foi escondido, assim, ele foi disfarçado, né? Para não perceberem que era ele, porque tinha uma lei que ele mesmo tinha instituído que ninguém podia consultar a pitonisa. Aí ele foi escondido porque tinha uma lei que ele mesmo criou. Aí ele foi lá.
Aí a pitonisa, né, achando que é uma pessoa comum, falava, quem queres que eu suba? Porque na ideia deles, os espíritos ficavam tudo embaixo da terra, e quando iam se comunicar, eles subiam, né? Assim como hoje em dia ainda pensa assim, baixou o santo, né, baixou o espírito, como se o espírito estivesse lá em cima, ele baixou aqui. Né? Não é assim dessa forma simplista, né? Mas fato é que ele chamou lá o espírito de Samuel, que era o rei anterior, né? E o rei se incorporou lá na pitonisa, assim, e o que o rei lá incorporado fez, com Saúl disfarçado? Pegou e fez uma reverência que só faz aos reis. Aí a pitonisa, né, percebeu aquilo que ela mesma estava ali comunicando, né? Aí ela falou, nossa, mas você é o rei, então, né, falando para Saúl, você fez uma cilada para eu me perder, né? Você queria, né, me pegar em erro, porque você sabe que não pode, né? Aí o rei falou, não, hoje tá liberado, hoje não precisa seguir a lei, não. Né? A lei que ele mesmo, né? E continua a comunicação ali. Então, é um evento que envolve os dois planos da vida, mas assim, dessa forma, né? Não tem informações de como é a vida do lado de lá, a repercussão da nossa vida aqui do lado de lá, né? Não tem isso. Né? Tem muito no Antigo Testamento, é mais o ensinamento do Deus único, que já era um avanço muito grande. Né? A gente tem que lembrar que naquele tempo a religião que predominava era o paganismo. E tinha, né, vários deuses, tinha o deus da chuva, o deus do sol, tinha os deuses familiares, então era aquela multiplicidade de deuses que eles acreditavam. Então o judaísmo veio para implantar a ideia do Deus único, que era um grande avanço. Né? E também da necessidade de obediência à lei de Deus aqui na Terra, cumprir a lei de Deus aqui na Terra, né? Porque Deus era muito rigoroso, porque Deus castigava, né? Era a forma que eles doutrinavam, ensinavam. Né? A gente tem que compreender que estamos falando de 3.500 anos atrás, né? Eram outros tempos, outra civilização, era um modo que precisava ser feito. Né? Mas aí vem Jesus no Evangelho. Né? No Evangelho tem uma expressão que é repetida 32 vezes. Né? Os estudiosos foram lá, contaram 32 vezes, que não existe no Antigo Testamento. Vocês sabem qual que é? Reino dos céus. Não existe no Antigo Testamento, Reino dos céus. Mas no Novo Testamento está ali, Reino dos céus. Reino dos céus quando é escrito pelo Mateus, evangelista Mateus. Os outros chamam Reino de Deus, mas é o mesmo sentido. Falando do quê? Do plano espiritual. Né? Sempre, né, com essa referência ao plano espiritual, o reino de Deus. Jesus até conta as parábolas, né? O reino de Deus se assemelha a um pai de família, querendo dizer, né, como que é a relação do plano espiritual com o plano terreno. Né? Então tá. Né? Na primeira fala pública de Jesus, quando ele começou a trajetória dele, foi no Sermão do Monte. E a primeira fala pública dele, assim, de evangelização mesmo, de trazer a boa nova, né? Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. A primeira fala. Jesus não é então só o mensageiro do amor, da caridade, não é só o mensageiro dessa boa nova, é o mensageiro da imortalidade também. Então, ele vem trazer essa mensagem da vida que continua, dessa nossa necessidade de bem compreender o que nós somos aqui nesse momento, o que nos espera, de onde viemos, né? Nós não fomos criados ali junto com o feto, né? No momento da gestação, a gente sabe disso já. Nós temos uma história para trás, né? Que hoje em dia essa nossa reencarnação, claro, né? Tem consequências que derivam do nosso passado, né? Tem a nossa necessidade de aprendizado visando o futuro. Jesus foi esse mensageiro. E essa parábola, né? Ela toca muito fundo nisso. Né? Ela está no Evangelho de Lucas, e está só no Evangelho de Lucas, né? Mas isso não é da gente se estranhar que os outros evangelistas não tenham registrado essa parábola, porque das 40 parábolas que Jesus contou, 28 estão no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas. Ou seja, Lucas era um apóstolo que ele se especializou ali no registro das parábolas, né? E a parábola, o que é? Jesus dando um ensinamento, né? Um ensinamento profundo, sempre, revestido de um símbolo, revestido de imagens, né? Então, é sempre assim. Ele conta a história, mas é para a gente ficar só com a história? Não, é para a gente ir para a camada mais profunda ali do ensinamento. É claro.
Né? Então a história é o que? É o que reveste ali, né? A letra é o que reveste o ensinamento, que é mais profundo. Estamos aqui, 2000 anos depois de Jesus, nós estamos aqui tentando entender, tentando compreender, e é assim mesmo. À medida que a gente evoluir um pouco mais, a gente vai compreender camadas mais profundas desse ensinamento. Né? Então, né, como o apóstolo Paulo fala, né, a letra mata, o espírito vivifica. Ele está querendo dizer o quê? Não pega ao pé da letra. Não é para pegar ao pé da letra. Né? Então vamos adentrar a parábola aqui, sem pegar ao pé da letra, mas, né, tentando buscar esses, né, esse ensinamento mais profundo que Jesus está passando aqui. Eu vou fazer o seguinte, a parábola é grande mesmo, é uma das maiores que tem, então eu não vou ler ela toda de uma vez não, a gente vai ler um pedaço e a gente vai comentando, porque nela toda tem elementos interessantes para a gente prestar atenção e conversar. Então está no Evangelho de Lucas, do capítulo 16, versículo 19 em diante. Aí começa assim, ora, havia um homem rico que se vestia de linho e púrpura e se tratava magnificamente todos os dias. Um homem rico, né? Ele já falou que é um homem rico, mas ele não falou só que é um homem rico, não. Ele falou que é um homem rico que se vestia de linho. Linho era um tecido caríssimo, porque assim, o pessoal assim mais pobre, né, a população usava roupas de algodão, que era uma coisa mais barata, mais grosseira, assim. Então, você está falando que era rico e usava linho, está falando que ele era muito rico, né? E se vestia de púrpura. Púrpura era a cor dos poderosos, dos comandantes, né? A cor vermelha, aquele vermelho intenso, brilhoso, era muito difícil de conseguir, era muito caro. Então ele era rico, que ele podia se vestir de linho e de púrpura. Jesus está enfatizando aqui que ele era realmente muito rico. Imagina uma pessoa aí muito rica, aí, multimilionário, que tem muitas casas, muitos bens, é essa pessoa aqui que Jesus está falando. Não rico assim só, né, bem remediado, não. É muito rico mesmo, que ostenta. Tá? E se tratava magnificamente todos os dias, ou seja, ostentava mesmo. Ele vivia bem, era rico e vivia bem. Jesus faz esse apontamento destacando bem a riqueza desse homem, né? Como que ele tinha poder, como que ele tinha dinheiro. E continua aqui, ó. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele. Engraçado, né? Mendigo, como é que é o nome do mendigo? Lázaro, né? E o nome do rico? Não tem o nome do rico. Não tem o nome do rico. Jesus inverte a lógica do mundo aqui, porque a gente sabe muito bem que quem tem o nome, quem é tratado, quem é reconhecido, aquele que tem dinheiro, que tem poder, que todo mundo conhece. Não? Aquele que está ali, né, varrendo a rua é invisível. Aquele que está ali, né, na mendicância, as pessoas nem veem. Né? Jesus inverte essa lógica aí, valorizando exatamente aquele que está na prova ali, dessa extrema necessidade. Né? Dando nome a ele, Lázaro. E é interessante que Lázaro, no hebraico, significa aquele a quem Deus ajudou, ou aquele a quem Deus socorreu. Interessante, né? Não é à toa que Jesus usa, né, esse nome. Né? Ele jazia, o que quer dizer jazia? Né? Jazia não é só de morreu, né? O jazigo, né? Jazia está deitado. Né? Aquele lá é muito preguiçoso, ele fica... Né, jazia o dia inteiro no sofá, ele fica deitado lá, deitado. Então ele jazia, se o mendigo jazia, ele ficava deitado na porta do homem rico. Por que ele ficava deitado? Né? Aqui não fala, mas dá pra gente deduzir. Né? Ele tinha deficiência de locomoção, talvez fosse um paralítico, ele tinha, por isso que ele jazia ali, ele ficava direto ali na porta da casa do rico, né? Cheio de chagas. Olha que detalhes interessantes, né? Continuando, Jesus contando a parábola, fala assim, e Lázaro, chamando agora só, ele é Lázaro agora, não é mais o mendigo, não é mais, ele é Lázaro para Jesus. Né? E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém las dava. Olha, o que Lázaro estava querendo? Ele estava querendo o dinheiro do rico? Ele estava querendo a casa do rico? Ele estava querendo o poder do rico?
Ele está querendo o respeito que o povo tinha lá pelo rico? Ele estava querendo a comida da mesa do rico? Não. Ele desejava só as migalhas que caíssem. Né? Já mostrando aí que Lázaro, né, tinha assim o comedimento. Ele queria o quê? Aquilo para sustentar a necessidade premente dele ali de fome. Só isso. Sobrevivência, não tinha ganância, não tinha revolta. Ah, esse rico aí tem tanto, por que não, né? Jesus já coloca aqui no quadro assim, emocional, espiritual desse Lázaro. Um homem que nessa extrema necessidade, a única coisa que ele desejava era algo para o seu sustento, para matar a fome. Né? Isso não é pouco não, pessoal. Isso não é pouco não, porque a ganância, esse desejo de ter muito, assim, ele é de certa forma natural no ser humano, que é um mecanismo de progresso, de desenvolvimento. O problema é que nosso é que a gente se envolve e fica escravo desse sentimento. Então, daqui a pouco eu tenho um celular ali, o celular é bom, funciona, mas daqui a pouco sai um celular mais novo. O meu está funcionando perfeitamente, faz a mesma coisa que o outro, mas o outro é mais novo, o outro dá status. E aí a pessoa quer ir lá e quer trocar. Nossa, mas eu preciso daquele celular. Não, não precisa. Ela quer. Ela deseja. Ela almeja. Tem problema comprar? Não tem problema. Mas a gente está falando do desejo como que muitas vezes pode perder a medida, os nossos desejos. Né? O problema do desejo, o problema da ganância, desse querer se desenvolver, é quando a gente fica escravo disso, quando eu não comando mais. Quando esse desejo está me comandando. Aí é um problema. Né? Nós vamos falar mais ainda dessa questão de desejo, de riqueza, de propriedade, né, para a gente tratar isso bem, com bastante cuidado. Né? E fala que desejava as migalhas que caíam, mas ninguém dava. Nessa época tudo falava assim, o rico não dava. Porque é claro que o rico não morava sozinho. Ele tinha familiares, ele tinha empregados, ele tinha toda aquela corte ali que eu acompanhava. E ninguém dava. Não era o rico e nem ninguém. Né? Seguindo adiante, né? O que acontecia? E vinham os cães lamber-lhe as chagas, reforçando mais uma vez a ideia de que ele era um paralítico, ou tinha uma deficiência grave. Porque imagina um mendigo com machucados, chagas, né? Vem um cachorro, né? Ele vai deixar o cachorro lamber? Ele vai sai pra lá, cachorro. Ele não tinha essa possibilidade. O cachorro ele lambia contra a vontade dele. Né? Então Lázaro, a condição dele era extremo oposto do rico, né? Materialmente, fisicamente, estava em provas intensas mesmo, né? Que ele não tinha condição de tocar o cachorro que vinha ali lamber ele ali. Né? Era assim. E ele ficava ali na porta do rico. O rico entra, o rico sai de carruagem, ou sai a pé, o povo sai, entra. Estão vendo Lázaro ali? Não, não estão. Isso acontece muitas vezes hoje em dia e com a gente. Tem pessoas que se tornam invisíveis pra gente. Invisíveis. Você vai na porta do supermercado, aí tem lá um usuário de crack pedindo, né? De ver de longe a gente já meio que deleta, já passa assim, ou um alcoólatra caído ali, parece que não é obrigação nossa, parece que não temos responsabilidade com aquilo, fica invisível. A pessoa fica invisível. Ou mesmo pedintes, ciganos, que de vez em quando aparecem, assim, a gente, no coração da gente, no sentimento da gente, a gente meio que torna aquelas pessoas invisíveis. A parábola toda está chamando a atenção da gente, Jesus está chamando a atenção da gente para isso, para essa insensibilidade nossa. Qualquer um. É o dependente do crack que está lá pedindo dinheiro, né, para o seu vício, é o alcoólatra, é o caído, ou vários outros invisíveis que tem aí no caminho aí. A gente precisa despertar a sensibilidade e começar a vê-los como irmãos. Estão numa experiência diferente? Estão, às vezes, numa experiência difícil? Não deixam de ser irmãos. E qual que é o dever de irmãos? É, no mínimo, enxergar a pessoa, né? Isso é o mínimo, né? Enxergar a pessoa. Porque depois que enxergar, aí você vai ver o que você pode fazer, o que né? Questão, por exemplo, do usuário de crack pedindo dinheiro. Você vai dar o dinheiro? Você vai dar o dinheiro ou não dá o dinheiro? Mas você vai dar o dinheiro para ele usar, né? Mas aí, pô, é uma situação complicada, complexa, de cunho íntimo que cada um vai ter que resolver. Porque às vezes o certo vai ser dar o dinheiro.
Às vezes o certo vai ser não dar dinheiro. Como que vai chegar nisso? Primeiro, não é invisível, né? Eu estou vendo a pessoa ali. Depois eu vou, né, tem essa dúvida, tem essa questão, eu vou me ligar com o alto. Bom, né, vou pedir inspiração, orar e vigiar, que Jesus fala. Deixa eu ver o que eu devo fazer. Senhor, me ajuda. Orai e vigiai. Né? Vamos ver o que dá para fazer. De repente não dá para, né, dar o dinheiro mesmo. Não vai ser bom. Né? Mas eu não posso dar nada? Não posso dar um olhar? Não posso parar para ouvi-lo? Porque a gente nem para para ouvir. Estou generalizando, né, pessoal? Eu não sei que nem todo mundo age da mesma maneira, mas eu estou generalizando. Nós, a humanidade. Né? Eu não posso parar, não posso olhar pelo menos nos olhos da pessoa, seja quem for. A gente pode. A gente sempre pode oferecer algo, ainda que não seja o dinheiro. Né? Tem uma amiga nossa lá, que ela era assistente social em São Lourenço, e uma outra amiga também, que ela morava num apartamento em cima de um supermercado lá em São Lourenço. Supermercado Sempre Nosso, não sei se vocês conhecem lá. E tinha um rapaz lá, que era um dependente químico, veio de outra cidade, e ele era alcoólatra, e ele estacionou assim na porta do supermercado. Estacionou, ficava pedindo, e ele ficava bem na porta assim, de entrada dessa amiga nossa que morava ali. Né? Então sempre ela tinha que pedir licença, ela dava ali alimento, alguma coisa, tentava dar uma assistência para ele ali, mas ele queria dinheiro. Né? E a outra amiga, que era assistente social, já tinha orientado o pessoal, né? Porque já foi ver a ficha, já foi ver o histórico, qual que era o problema. A orientação era não dar dinheiro, não pode dar dinheiro, que isso prejudica extremamente. Um dia lá, ele tinha umas feridas no pé também, né? Até remete um pouco de alguma forma que a parábola. Ele tinha umas feridas, ele não andava, né? Enfaixado, né? As pernas assim. Aí ele ganhou R$10 lá. Ele ganhou os R$10 naquela coisa assim né, da dependência química. Ele foi se arrastando para dentro do supermercado, mas aquelas feridas que ele tinha machucou, começou a ficar aquele rastro de sangue, foi que a cena deprimente assim. Aí foram lá socorrer e tal, mas olha só o que o dinheiro. Ele queria comprar a garrafa lá de vodka. Né? É claro que esse dinheiro não ia ajudar. Né? Depois ele foi encaminhado, não sei qual foi o final da história. É sempre difícil lidar com essas situações, com esses irmãos. O que não pode é ser invisível. Né? O que não pode é insensibilidade no coração. Né? Tá o rico lá da parábola, passa para lá, passa para cá, a vida inteira, vendo, né, o Lázaro lá com fome, que está desejando migalhas, né? Um cachorro lambendo, né? Provavelmente paralítico, apesar de não falar literalmente ali, dá para a gente fazer essa dedução. Né? O problema do rico era o dinheiro dele? Não, é a insensibilidade dele. O dinheiro não é o problema, pessoal. A posse material não é o problema. Nós estamos aqui no plano físico, sob as injunções do plano físico, da matéria, então a gente precisa trabalhar, precisa correr atrás, né, do teto para nos proteger, né, das roupas para vestir, dar um jeito de se locomover. A gente está no mundo aqui para atender essas obrigações materiais. O problema é aquilo que eu já falei antes, é quando a gente se torna escravo disso. Quando isso passa a ser o foco da nossa atenção, o centro da nossa vida. A gente acha assim, não, eu estou com saúde, eu estou com dinheiro, minha família está bem, está tudo indo bem na minha vida. Será? Será que é assim mesmo? Esse é o raciocínio espiritual que a gente tem que fazer? Materialmente está indo tudo bem. Né? É o bem-estar, né? No bem-estar está tudo certo, né? Mas e o estar bem? Estar bem é outra coisa. Estar bem é lá dentro da gente, na nossa consciência, no nosso coração. Nossa, eu estou bem. Né? Eu tenho dificuldades talvez com aquele parente, mas estou tentando resolver. Né? Não tornei ele invisível. Né? Eu sei que um dia aqui, né, está todo mundo com saúde, mas é claro que saúde é uma questão transitória, né, pessoal? Né? Daqui a pouco virão problemas em nós, ou em pessoas que amamos, né? Nós estamos preparados para lidar com isso emocionalmente, espiritualmente, saber que são provas que vamos enfrentar, porque no momento ali do céu azul, do bem-estar, a gente acha que aquilo ali vai ser para sempre. É uma ilusão que a matéria cria na gente. Por isso a nossa necessidade sempre de conscientizar do que nós somos, um ser imortal. Um espírito eterno, criado por Deus em algum momento lá atrás, simples e ignorante, que tem uma caminhada toda pela frente, para que tudo possa fazer sentido.
Hoje está tudo bem, estou no bem-estar, né? Mas eu preciso estar bem também, para quando vier as provas, vier as expiações, vier as modificações. Ué, né? Eu estou no bem-estar, eu tenho aqui minha casa, né? Eu tenho, né, minhas coisas, né? Desencarne e vai lá entrar na sua casa para você ver. Né? Eu gosto tanto daquela roupa tal, né? Desencarne e vai tentar usar aquela roupa. Né? Não vai usar, não vai. Outra pessoa vai usar, né? Se a pessoa for muito apegada, isso vai ser motivo mesmo de sofrimento para ela, ver as coisas dela, às vezes no dia seguinte do enterro dela sendo distribuído, sendo vendido, se for coisa de mais valor, né? Teve uma pessoa que morreu em São Lourenço, né? Que pessoa assim de posses, aí tá vendendo as coisas tudo, imediatamente vendendo as coisas tudo, que é tudo coisa de marca, assim, vendendo tudo, sabe? Se o espírito que partiu está pegado àquilo, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Mas vai sofrer por quê? Porque ele criou o apego, sendo que a gente tinha que caminhar cultivando o desapego. Eu estou aqui, mas eu sei que a minha destinação não é aqui o planeta. Eu sei que as coisas que acontecem aqui têm uma finalidade grande, importante, que, né, eu posso não compreender o porquê de determinados eventos, né? Que é lógico, a gente está encarnado, tem as limitações de estar encarnado. Aí não pode ter a pretensão de querer compreender tudo. Mas lá na frente vamos compreender. Nós vamos saber o porquê de cada evento que aconteceu na nossa vida, né? Muitas vezes esses eventos derivaram das nossas escolhas, das nossas ações, mas às vezes não, às vezes vem de um passado, vem de necessidades kármicas, evolutivas. Lá na frente a gente vai compreender tudinho isso, tudo, né? Mas isso não dá para improvisar. A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa pegar a parábola de Jesus, estudar, sabe, realmente chegar ali na mensagem mais profunda, que é o que Jesus está tentando fazer para a gente aqui, como nesse momento, desperta dessa insensibilidade, desperta para ver essas pessoas que ainda estão invisíveis, né, a gente se condicionou para que sejam invisíveis, né? Porque às vezes é muito fácil, tipo um parente difícil, né? Não é um parente próximo, é um cunhado, é um primo, e a vida inteira teve problema com essa pessoa. Não é muito mais fácil deixar a pessoa lá? Eu tô lá, eu tô aqui, e assim a gente vai vivendo, né? Mas o problema tá lá, não tá? Tá. E quando você encontra a pessoa, tem as chispas, tem, né, aquele atrito, tem um mal-estar. A pessoa está com bem-estar material, né? Mas não está bem dentro. Não dá para ser insensível a essas questões. De repente, esse parente lá, que me causa dificuldade, que eu tenho assim, né? Às vezes eu tenho dificuldade até de pensar sobre, de repente é o nosso Lázaro. É o nosso Lázaro que a gente está ignorando. Que a gente está passando assim, que está desejando às vezes uma migalha de afeição, uma migalha de tolerância, uma migalha de paciência, né? Uma migalha de afeto no sentido de uma aproximação, né? Ele não quer falar comigo, mas você também dá oportunidade? São exemplos, reflexões que a gente precisa ir trazendo para nós assim, a partir das lições do Mestre Jesus, né? Vamos seguir adiante, porque o tempo urge, né? Quantas horas são? 8h30 já. Aí, o que aconteceu? Depois que o cachorro lambia as chagas, né? Jesus continua aqui. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Olha Abraão aí. Apareceu Abraão. Desde o Antigo Testamento não falava mais dele, porque morreu, Jesus trazendo notícia dele aqui. Abraão, né? Ele que recebe mendigo lá. Ou seja, o mendigo estava numa situação espiritual muito boa, né? Não é à toa que é Abraão que o recebe e está lá junto de Abraão, né? Um dos patriarcas, né, do Antigo Testamento. Na sequência, né, o rico também morreu. E no registro evangélico está lá, né? Teve por sepulcro o inferno. Aí a gente tem que falar um instantinho do inferno, né? O inferno existe? Quem? Meu xará ali vai dizer, o inferno existe? Não existe, né? Não existe, assim, como um lugar fixo e de pena eterna. Isso não existe. Mas existem infernos muito piores, que é o inferno da consciência. Da consciência pesada, da consciência acusando. Esse é o inferno que a gente carrega dentro da gente.
Então, quando fala ali, teve por sepulcro o inferno, tem um grande amigo nosso, ele já desencarnou, Gerson Simões Monteiro, era lá do Rio de Janeiro. Uma vez explicando essa parábola, ele disse que estudou lá a origem no grego de inferno, porque é traduzida muitas vezes na Bíblia como fogo eterno, né? Ah, tá lá o fogo eterno, né? E não é eterno. Lá no grego vai ver, é fogo imanente, que tem um sentido completamente diferente de eterno. Fogo, aquilo que é imanente, é aquilo que vem de dentro para fora. É o fogo que vem de dentro para fora, da própria consciência queimando a pessoa. Olha que diferença de concepção, né? Então, o inferno de fogo imanente é isso. É a consciência acusando, é a consciência queimando. Porque, de fato, aqueles que hoje em dia a gente, né, estabeleceu que são invisíveis para nós, a nossa consciência está registrando. Lógico que está registrando. Eu posso cristalizar a minha consciência, eu posso adormecer, dar uma anestesia na minha consciência, né? Aí eu não sinto ela apontando ali, olha, presta atenção, olha, estou precisando, olha, é irmão, né? A minha consciência está adormecida, a gente consegue fazer isso por um tempo, de repente uma encarnação toda, mas ela está ali registrando tudo. E é evidente que no momento ela vai cobrar isso da gente, é o fogo imanente. Né? Normalmente, isso não é necessariamente no momento do desencarne, a partir do desencarne, não é. A consciência pode despertar, né? Quem nunca, né? Errou e depois ficou com remorso? Todos nós já fizemos isso, né? Esse remorso é o quê? A consciência falando, poxa, você sabia que era o certo, você fez o errado. A consciência da gente apontando, né? Um dia essa consciência vai apontar isso tudo. Aí vai começar aquele período, né? Se for o caso lá do desencarne, aquele período mais intenso de busca desse reequilíbrio. Que é o que vai acontecer aqui na sequência aqui com o rico. Vamos ver aqui, ó. Então, quando fala inferno, na tradução do Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento, que ele fez direto do grego para o português, né? Porque antes não tinha. Antes era do grego para o latim, ou do grego para alguma língua germânica, hispânica, para depois para o português. Né? O Haroldo fez essa tradução direto, né, do grego para o português. E lá está, a palavra lá é Hades. E Hades, H-A-D-E-S. Hades, no grego, significa mundo dos mortos. Não significa inferno. Olha como que só essa questão das traduções vai mudando o sentido, né? Porque, né, a maioria das religiões estabeleceu assim, que inferno é o quê? Inferno é um lugar que a pessoa foi ruim e vai ficar no inferno para sempre. Ah, você foi bonzinho, você vai ficar onde? No céu. Né? Faz sentido isso? Não faz sentido, pessoal. É só pensar 2 segundos nisso, não faz sentido. Né? Ah, a pessoa foi boa, está no céu, isso faz sentido. Não faz, não. Né? Sei que tem várias mães aqui, né? Imagina uma mãe boa, a mãe foi boa mesmo, merece o céu. Desencarnou, foi para o céu. O filho ou a filha da mãe não foi assim tão boa e foi para o inferno. Onde que é esse céu dessa mãe? Vendo a filha ou o filho sofrer no inferno, né? Que é esse fogo imanente, né? Nos próprios remorsos, né? Nas regiões inferiores. Essa mãe vai querer ficar nessa região lá de felicidade eterna? Não, a felicidade dessa mãe é estar lá ajudando a filha lá. Que é exatamente o que a doutrina espírita nos mostra, essa possibilidade. Através da reencarnação, através desses processos, né? Os espíritos, né, nossos familiares, né, espíritos queridos, assim, que tiver condição, eles vêm, nos ajudam, né, para a gente, todos nós nos reerguermos e seguirmos adiante. Aí faz todo sentido. Aí o céu não é o lugar, o céu é a condição lá dentro da pessoa. Assim como o inferno, né? Emmanuel tem uma frase que é muito forte, mas eu gosto muito mesmo. Né? Que todo mundo quer o céu, não quer? Eu quero o céu. Né? Todo mundo quer o céu, não é? Essa condição de bem-estar e tal, né? Emmanuel fala assim, ó, não espere céus que você não ajudou a construir. É forte. Se a gente pensar no sentido disso aí, é muito forte. Porque a gente quer o céu, mas eu estou ajudando a construir esse céu? É a reflexão que tem que reverberar dentro da gente. Eu estou ajudando a construir esse céu que eu tanto quero lá na frente? Então, o rico morreu e teve por sepulcro o inferno. E no inferno, estando o rico em tormentos que vinham da onde? Da consciência dele.
Não era o tormento do fogo, né? Daquela imagem de inferno, com fogo de fora queimando. Não, é o fogo de dentro queimando, muito pior que qualquer fogo de fora. Podem ter certeza disso. Né? Como nosso irmão Luciano ali falou também, né? Não existe esse inferno da maneira teológica que é colocado. Né? Vocês podem ter certeza em regiões do plano espiritual de muito mais sofrimento do que qualquer inferno da literatura aí teológica. Mas muito, muito pior. Basta ler o livro lá, Memórias do Suicida. Então, a gente vai ter uma pinceladinha dessas regiões assim que não tem descrição de inferno que chegue perto daquilo lá. Né? Então, regiões de sofrimento intenso, tem. A diferença é que não é uma questão transitória. Óbvio, transitória. Imagina que Deus, nosso Pai misericordioso, ia botar a gente para sofrer para sempre. Não. É um mecanismo da lei divina onde a gente colhe do que a gente plantou, né? No caso, a gente plantou sofrimento, está colhendo sofrimento, visando esse nosso despertar, visando essa renovada lá dentro da gente. Né? Aí o rico está lá no inferno, de longe viu Abraão e Lázaro no seu seio, e disse assim para Abraão: Pai Abraão, tem de piedade de mim e manda Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Chama de novo, né? Já conversamos disso. Vamos imaginar essa chama, é a chama imanente, a chama que vem de dentro. Né? Ele pede, né, vê, nossa, tá lá Abraão, Lázaro, ó, Lázaro. Engraçado que conhecia, né? Agora tá conhecendo o Lázaro, agora tá vendo, né? Na hora da necessidade, né? Normalmente aí a gente, né, ou conhece a pessoa, ou as pessoas também não conhecem, né? Às vezes acontece muito isso na vida. A gente precisa tratar isso com naturalidade, né? A pessoa nunca fala com você, aí quando precisa de uma coisa, vai falar com você. Mas antes disso ser um motivo de repulsa, de coisa, de rechaçar a pessoa, vamos acolher, né? Vai que daquela situação que ela está precisando de você, não começa a nascer um relacionamento diferente, de mais amizade, mais afeição, né? Apesar de naquele momento ser o interesse que a trouxe até perto de você. Aí é hora de a gente olhar assim com um olhar mais caridoso, mais evangélico, né? Vamos ver o lado positivo. Ela está vindo aqui por causa da necessidade, mas quem sabe nem o gancho para estabelecer uma nova relação, assim, um novo laço, né? Só que o normal da gente é o quê? Agora vem curar, né? Agora vem, né? Agora que... Aí a gente precisa pôr mais caridade no nosso modo de ver, no nosso modo de olhar. A gente precisa... É automático, é automático. Isso demonstra pra gente o quanto a gente ainda está atrasado, o quanto a gente ainda precisa aprender, precisa caminhar e aprender as coisas básicas do Evangelho, né? Mas a gente está no esforço, a gente está na caminhada, isso já é alguma coisa, né? Kardec falou assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Então, o esforço que a gente faz de melhorar, né, ver esse pensamento, agora procura, né, mas logo a gente fala, não, mas deixa eu oferecer o meu melhor para a pessoa aqui, é o esforço que Kardec está falando, né? A transformação moral vem desse esforço. E quando Kardec fala assim, o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro espírita, ele está fazendo uma alusão ao falso espírita. Falso espírita. Qual será que é o falso espírita? Aquele que não está preocupado em transformação moral, não está fazendo esforço nenhum, é esse falso espírita. E ele, de repente, já leu 200 livros, dá palestra, de repente, quem está falando aqui é o falso espírita. Por quê? Porque não faz o esforço de transformação. Não presta atenção naquilo que aprende, que lê pelo Evangelho, pela doutrina. Deixa eu ver as horas aqui. Vamos partir para a finalização, né? Então, o rico pede que Pai Abraão permita que Lázaro vá lá, né, para descedentar ele um pouquinho, que ele fala aqui, sofro horrível tormento nessas chamas. Tem uma parte interessante aqui que seria, se a gente tivesse tempo, a gente poderia abordar, que é as sensações dos espíritos. Né? O espírito está com sede, né? Ele está falando da chama, a chama está queimando ele, os espíritos têm sensações, mas ele não tem corpo físico, como é que ele tem sensação? Ele tem corpo perispiritual, né, o perispírito. Mas ele não tem corpo físico, né? A sede não é o corpo físico ressentindo da falta de água. Como que ele tem sede, o espírito? Esse seria um foco assim, para a gente abordar se tivesse tempo, mas não dá. Mas eu recomendo a vocês, assim, não dá tempo, né? O Livro dos Espíritos, a partir da questão 237,
Kardec trata dos sentimentos, sensações e emoções dos espíritos. Ele trata dessa parte com muita propriedade. Até no item 257 tem um ensaio teórico, não é uma pergunta, é um ensaio teórico das sensações dos espíritos. Aí trata isso com profundidade, a gente vai... É bem interessante, ou seja, é um condicionamento, né? Resumindo assim, é um condicionamento, né? Se eu tenho um problema com a comida, se eu como, emocionalmente né, me dá prazer aqui alimentar, eu realmente perdi aquela coisa de desejo que eu falei, eu não comando mais desejo, desejo me comanda. Eu estou criando aquele condicionamento, que é um condicionamento psicológico, que tem a ver também com questões biológicas de glândula, né, a gente está generalizando aqui, mas eu estou criando um condicionamento, né, do meu corpo físico, mas estreitamente ligado ao meu espírito, lógico, não é? Eu desencarno, o que acontece? Eu não tenho mais aquele corpo físico que tem aquela necessidade, né, daquela quantidade X de alimentos, né? Mas o meu condicionamento está o mesmo ainda. Eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, eu vou sentir ciúme. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou sentir ciúme, né? Eu sou apegado, né? Falamos do apego, eu sou apegado. O apego vai desaparecer? Não, o apego vai continuar comigo e eu vou sofrer quando começarem a dar minhas roupinhas lá, minhas coisas, né? Imagina se for coisa de mais valor, meus apartamentos, minhas casas, meus lotes, né? Eu vou sofrer cada um. Imagina ver os filhos, netos brigando por causa da herança, né? Herança grande ou pequena, imagina que coisa triste que não é para o espírito. Ver o pessoal se estapeando, ficando inimigo por causa de herança. Imagina que sofre, por quê? Por causa do apego dele, que ele podia ter encaminhado essas coisas em vida. Ele achou que ia viver para sempre. A gente meio que, né, a gente não quer muito pensar no momento do desencarne, né? Ele não quer, e é claro que ele não vai viver sombriamente, taciturno, pensando, não é isso, mas a gente precisa ter consciência também que sim, uma hora nós vamos desencarnar. Já tem uma fila aqui, viu? Eu tô lá no último lugar da fila, né? Já vi isso, né? Ilusão, né? De repente, essa noite, né, eu sou o primeirão da fila, essa noite eu parto. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então a gente vive com alegria, né, sem nada de sombrio, trevoso, mas conscientes. Por quê? Para quê? Para aproveitar o momento agora. Aproveitar a oportunidade agora, porque eu não sei meu lugar nessa fila aí. A gente não sabe, né? Eu estou com 60, né, já estou, né, no bico do urubu. Mas a gente não sabe. De repente, quem é mais jovenzinho vai antes. Isso não é dessa maneira a lógica, né? Então a gente precisa caminhar aproveitando realmente todas as oportunidades. Caminhar realmente, sabe, reconhecendo assim, o valor de cada esforço que a gente faz de tentar ser um pouquinho melhor. Né? A gente tem defeitos que vão permanecer ainda, mas o importante é a gente estar combatendo, o importante é a gente estar atento a isso, tá? No processo assim, de se conhecer, de olhar para dentro de si, como Jesus está chamando atenção aqui, né? Nesse caso, a insensibilidade, né? Seja eu rico, ou seja eu, né, batalhador, né? Isso não importa. Isso não importa. Importa o quê? É o meu olhar. Eu olho para onde? Eu olho só para as minhas coisas? Porque, né? Abraão fala para ele, não dá, ô rico, né? Não, eu vou acelerar aqui, né? Não tem jeito, né? Não dá para Lázaro ir aí, né? Aí ele até dá uma doutrinada nele, não, lembra-te que recebeste seus bens em vida e que Lázaro só teve males. Parece que ele esqueceu disso, né? Abraão está tendo que lembrar, doutrinar ele aqui. Ou seja, aquele processo de fogo eterno de coisa ainda não cumpriu ali o efeito dele de renovação, né? Ele está sofrendo, mas ainda não modificou as estruturas íntimas. Né? Por que às vezes o espírito, a gente lê em livros, né, espíritas, né, por que o espírito fica sofrendo anos e anos e anos no umbral? Por que tanto tempo? Ué, depende de cada um dos espíritos. Né? Depende desse processo de renovação, como que vai ser em cada um. De repente o espírito vai ficar sofrendo e vai ser colhido pela reencarnação automaticamente, sem nem conhecer direito o plano espiritual. Pode acontecer. Né? Agora, pode ser que tenha um que naqueles primeiros sofrimentos já comece o processo de despertar, né? Para cada espírito vai ser uma trajetória. Mas a renovação, essa não tem jeito, essa tem que vir. A renovação íntima, de mudanças de valores, virar essa chavinha lá, essa tem que vir. Depende disso. Né? Porque aqui o rico está querendo, né, que aplaque a sede dele, que
né, que Lázaro venha. Aí Abraão fala assim, ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como assim também ninguém pode passar do lugar que estáis para cá. Os nossos irmãos evangélicos, principalmente, pegam muito essa parte para dizer, ó, tá vendo? O Espírito não comunica, não. O Espírito não pode vir falar nada, não. Essa coisa de querer pegar literalmente, né, o que Jesus falou para ser um ponto ali de argumentação deles, né? Mas é engraçado que aí pega literalmente. Isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola, uma história que Jesus contou passando o ensinamento. Isso aqui não foi um evento, né? Não foi um relato real, né? É uma parábola, né? Então não é para pegar literalmente. Porque esse irmão que quer pegar literalmente esse ponto, ó, ninguém passa daqui para ir nem de lá para cá. Jesus está nesse ponto falando de vibração, de sintonia. Não dá para improvisar sintonia. Não dá para improvisar. Estamos dando o exemplo do apego, né? Eu estou sintonizado com meus bens materiais, eu estou apegado ali, eu estou, né, vibrando ali esse desejo da posse e tal. Eu desencarno, o que vai acontecer? Eu continuo nessa vibração, eu continuo nessa sintonia. Ou eu gosto muito de fofoca, eu gosto muito de falar da vida dos outros, se causar um mal lá, melhor ainda. Vamos supor, a pessoa leva a vida assim, né? Ela desencarna, o que vai acontecer? Ela deixou de ser fofoqueira? Ela deixou de estar no meio de pessoas assim? Não, né? Sintonia e vibração, não dá para improvisar isso. Não dá para improvisar, é sempre com esforço, com abnegação, com renúncia, que a gente dá um passinho de nada. Por isso que Jesus falou, ó, a porta estreita, caminho estreito, caminho do mundo é largo. Sabe, a gente viver aí assim, se equivocando, a maioria das vezes não basta a gente fazer esforço, não é só deixar levar que a gente já vai estar se equivocando, porque o caminho da ascensão espiritual, assim, da renovação, precisa de esforço. Mas é esforço intenso. Não, cada um de nós aqui sabe, né? Cada um de nós conhece seus próprios defeitos, suas próprias mazelas e sabe como é difícil. A gente não quer ser, né, de tal jeito e quando vê escorrega e está ali fazendo a mesma coisa de novo. Mas isso o próprio apóstolo Paulo tinha essa dificuldade. Ele registrou lá nas cartas dele, né? Ele falava assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Apóstolo Paulo, hein, pessoal? Lá, né? E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Falando exatamente dessa dualidade, dessa dificuldade de caminhar. É claro que ele venceu, ele conseguiu, mas ele tá dando ali passando o relato dele dessa dificuldade que é, da gente saber o que é certo e como que é difícil fazer o certo. Porque é o que é de mais esforço. Espiritualmente, emocionalmente, né? Intimamente, sempre o certo vai ser o mais trabalhoso. Sempre o certo vai ser mais trabalhoso, a não ser que a gente seja já Mahatma Gandhi, né? O espírito já evoluído, aí já é aquisição. Aí. Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi assim, Gandhi, né? Ele é hindu, né? Mas reconhecido assim como um homem muito bom, evoluído, né? Por todos, né? Aí perguntaram para Mahatma Gandhi assim, você tem facilidade de perdoar as pessoas? Aí o Mahatma Gandhi falou, perdoar? Nunca perdoei ninguém, não. A pessoa falou, nossa, mas hindu que você é, o Mahatma Gandhi, você nunca perdoou? Eu falei, não, eu nunca perdoei. Mas como isso? Eu nunca me senti ofendido para precisar perdoar alguém. Para ele era fácil, né? No estágio que ele chegou, um dia vai ser fácil para a gente também. Quando a gente chegar lá, com esse nosso esforço. Vamos adiante, né? Engraçado que esse negócio de pegar literal, né? Às vezes, com todo respeito aos irmãos evangélicos, né? Mas às vezes eles pegam essa passagem para dizer, não tem esse negócio de comunicação, porque Jesus está falando, espírito não passa daqui para lá, de lá para cá. Vai falar, você está pegando literal? E aquela parte que Jesus fala assim, se sua mão for motivo de escândalo e quieto, corta e joga fora. Você vai pegar literalmente também? Não vai, né? Essa parte não, aí não é literal, aí tem um símbolo. É a mesma coisa, né? É um símbolo, né? Aí já finalizando, pessoal. Disse o rico, então eu te suplico, pai Abraão, né? Não dava para Lázaro ir lá aplacar a sede dele, né? Aí o rico faz mais um pedido. Então eu te suplico, pai Abraão, que mandes a casa do meu pai, mande Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha, tão liso o rico, né?
Parece uma atitude boa, né? Tá preocupado com os irmãos, né? Ah, manda Lázaro lá para eles também não sofrer como eu estou sofrendo, né? Mas tem um problema aí. E o resto da humanidade? Né? E os empregados da casa dele, ele não preocupou, não? É só os 5 irmãos que interessavam ele? O amor dele era assim? Era. Esse amor egoísta, exclusivista, onde está preocupado com os seus irmãos. Então, até no amar dele, era um amar exclusivista, egoísta, que muitas vezes nós somos também. Isso aí, né? Não é só o rico, não. Não. Cada mãe, cada pai, cada um aqui que tem seus afetos, assim, sabe, né? Quando o problema é com o nosso, nossa senhora, vamos mover fundos, vamos dar um jeito. Agora, quando é no vizinho, fala, né, vamos ver o que dá para fazer, tomara que dê certo lá. Não. É completamente diferente a preocupação. É, de certa forma, normal por causa do estágio evolutivo nosso. Porque um dia esse amor que a gente tem pelos nossos, um dia a gente vai desenvolver ele pela humanidade inteira. Lá na frente, assim, a gente vai sentir, sabe, essa coisa que a gente sente pelo filho, ou pela mãezinha, esse desejo de bem-estar, de querer ajudar, de querer acolher, a gente vai ter pela humanidade toda. Claro que mais na frente, né? Mas precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar nesse esforço, né? Pai Abraão fala para ele o quê? Ele pede, não, vai lá dar testemunho lá para os meus irmãos lá, né? Pai Abraão retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O pessoal às vezes fala assim, não, por que será que os espíritos não fazem uma materialização na praça ali? E aí, nossa, todo mundo ia ver, ia converter todo mundo. Ah, tem um YouTube aí, por que não faz lá, não? Não, um youtuber só de materialização, não sei o quê. Não vai adiantar, pessoal. Não vai adiantar. Já temos os livros aí, já temos as obras de Chico Xavier, as obras básicas, já tem os relatos aí, já tem os centros espíritas aí com as reuniões mediúnicas que assim, são abertas a qualquer um que, né, adquira o mérito de estar ali, né? Assim, não é algo exclusivista, né? Não é só para o pessoal da direção, né? Tem uma reunião mediúnica, eu começo a frequentar, eu começo a estudar. Daqui a pouco eu vou estar nessa reunião mediúnica também, vendo o fenômeno mediúnico, vendo os espíritos se levantarem dos mortos e falar ali, né? Reunião de desobsessão é exatamente isso, né? Tem os médios psicofônicos, os esclarecedores, tem a equipe de suporte, a espiritualidade ali traz esses espíritos sofredores, incorpora o médio, vai ali o outro conversar. Né? Por 20 anos eu participei de uma reunião dessa, coisas incríveis aconteciam assim na mediunidade. É algo fechado? Não é. É só trilhar o caminho ali, né? Não dá para ser algo público igual essa reunião aqui. Não é assim. Mas não é fechado, não. Então, é questão da pessoa buscar. Ele está falando que eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Os recursos espirituais de esclarecimento, eles estão aí, desde Moisés, Jesus, né, doutrina espírita e mais outros mensageiros, né, da mensagem divina, né, do esclarecimento divino, que não vão ter a pretensão de só nós do cristianismo que temos a mensagem de Deus. É lógico que não. Todas as civilizações, todas as comunidades recebem essa mensagem de esclarecimento do alto, né? Mas é preciso, né, buscar, é preciso querer, é preciso se abrir. Né? Aí ele, né, fala assim, não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles farão penitências. Respondeu Abraão, se eles não ouvem Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitem. É verdade, é verdade. Eu sei, aqui em Caxambu, de vez em quando vem os médiuns, né, psicografar cartas, né? Lá em São Lourenço também sempre vem. Na década de 90 vinha um médium de Uberaba, o Celso de Almeida, Afonso, um médium muito famoso, escreveu vários livros. E as mensagens psicografadas dele de familiares eram assim, muito disputadas mesmo. Lá na década de 90, estava começando a doutrina espírita e eu lembro. O salão do Hotel Primos, que hoje em dia nem existe mais, né, mas tinha um salão gigantesco lá, assim, acho que eram umas 1000 pessoas naquele salão lá. E as sessões eram lá, né? Aí tinha o pessoal que ia fazer uma palestra, enquanto ele psicografava, e sempre a carta de pessoas assim conhecidíssimas na cidade, assim, sabe? Então era uma coisa muito emocionante mesmo, né? Ele recebia 5, 6 cartas na noite, assim, e logo depois que, né, ele, como é de praxe, né? Ele lê a carta e chama a pessoa, entrega e tal, né? É algo assim, é maravilhoso, é um morto se levantando. É um morto se levantando. Dando provas da sua identidade, dando provas ali da sobrevivência dele,
dando detalhes familiares ali, íntimos, né, da família, que não tinha como o médium saber. O médium lá, né, de 700 quilômetros daqui, onde o médium morava, né, eram os mortos se levantando. E lá, quando vinha esses médios, a reunião ficava cheia. 1000 pessoas lá, né? Aí a gente pensava assim, né, a gente que já era espírito, pensava assim, nossa, esse pessoal tudo aqui, né, todo mundo, pessoal chorando, emocionado, né? Nossa, os centros espíritas vão estar tudo cheio essa semana, o pessoal vai tudo, né? Nada. Mesmo meia dúzia de gato pingado sempre e tal, porque a pessoa vai atrás do fenômeno. Ai, que bonito, que lindo, que maravilhoso, né? Como, sabe, fogos de artifício? Nossa, olha que bonito, nossa. É o mesmo efeito. Zero de efeito moral, íntimo, zero efeito assim de alteração realmente da perspectiva de vida. Ainda que um morto levantando na frente da pessoa ali, como numa mensagem mediúnica. Então não adianta fazer sessão de materialização, não adianta querer que seja ostensivo isso, porque esse despertar é realmente um movimento individual de cada um. Quando a pessoa começar a querer realmente se desligar um cadinho das coisas mais materiais, né? Pessoal, a gente tem que atender os deveres materiais. Eu falei isso aqui no começo, né? A gente tem que cuidar das coisas da matéria, sim. O problema é priorizar, né? Só a matéria, só o bem-estar e deixar de lado, né, o estar bem. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter, né, a responsabilidade, né? Eu não cuido dos boletos. Eu tenho boleto, né? Tal dia, boleto, eu tenho que pagar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar, não é? Nós temos que ter os nossos compromissos espirituais também. Quais são as minhas metas espirituais? Eu estou precisando ser mais paciente, então, né, essa semana eu vou conseguir de mim mesmo essa atitude aqui que vai me trazer um pouquinho. Eu tenho metas? Eu tenho objetivos espirituais? A gente precisa ter. A gente precisa começar a colocar as prioridades nas devidas, né, importâncias que tem. Questão material é importante, mas secundário. É esse o grande despertar que a gente precisa realmente colocar na nossa vida. Porque, assim, a própria vivência aqui na matéria, a gente vai criando, assim, a gente vai deixando as coisas levar a gente vai no fluxo, né? Redes sociais, assim, que é um movimento normal, natural de comunicação, né? Mas você vê ali uma grande tendência ao materialismo, uma grande tendência, assim, à valorização do aspecto plástico exterior, né? Você vê, o pessoal até brinca, assim, né? Tem que ter a foto por desaparecido, né? Porque... né? E a foto do perfil, porque pela foto do perfil você não reconhece a pessoa, de tanto filtro que tem ali. Então bota filtro, muda a cor do cabelo, aí fica irreconhecível. Aí, onde que eu me reconheço? Eu me reconheço no espelho ou na foto do perfil ali? Porque começa a haver um problema de ilusão, um problema realmente de... onde o desejo, né? O desejo de parecer jovem, né? Não tem problema nenhum. Se eu pudesse botar cabelo, eu ponha, né? Não tem problema com isso. Né? O problema é quando isso começa a dominar. É quando eu começo a viver no entorno disso. Né? Então a rede social ajuda em muitas coisas, mas principalmente para os mais jovens, assim, pode criar aquela ideia assim, de que ali é a vida. Isso aqui é o certo, isso aqui é o, né? Tem que ostentar, tem que... Aí a importância da família dar esse suporte para o jovem, mostrar realmente o outro lado, mostrar, né? Até para não haver sofrimento, né? Porque ali tem metas inalcançáveis. Metas inalcançáveis materialmente. Só que viajou para não sei onde, não sei onde. Aí todo mundo falou, pô, quem que não queria viajar, né? Vai para lá, vai para cá. Mas não dá para ser para todo mundo, né? Aí começa os problemas de depressão, de ansiedade, sabe? O jovem ou mesmo adulto, né? Começa a se sentir deslocado, começa a sentir que, né, nossa, né, mas eu não consigo nem... É preciso suporte espiritual, né, da família ou da própria pessoa buscar esse suporte espiritual para compreender e botar esses valores nos devidos lugares, né? É um problema muito sério essa questão de ansiedade, depressão, aí tem borderline, né? Tem um monte de problemas emocionais, psicológicos, assim, que precisa da ajuda médica, né? Precisa do tratamento psiquiátrico, médico, né? Mas o suporte espiritual que a gente consegue na doutrina espírita vai certamente ajudar a prevenir muita coisa. Somente quando Jesus nos alerta, como nessa passagem, para a gente não ficar insensível à dor do outro. O problema não é o dinheiro do rico. O problema foi a insensibilidade à dor daquele que estava na porta da casa dele. Jesus nos ajude aí nessa nossa caminhada para a gente desenvolver bem nossos sentimentos aí. Muita paz, muita luz a todos.